E aí, travesti? Tagaragadagaragada. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. O tema do vídeo de hoje, como você leu aí, é uma carta pra mim atualizada, né? Como eu cheguei até aqui, porque eu já fiz um vídeo desse de carta pra mim. Inclusive é um vídeo que vários seguidores gostam muito, porque é um vídeo onde literalmente é uma carta pra mim, assim, do comecinho de transição. E esse vídeo eu acho que eu já fiz ele já tem uns 2 anos, e a gente sabe que a minha vida mudou muito nesses 2 anos, né? Nem eu conseguiria imaginar, assim, nossa, é bizarro, assim. Quando eu era criança, eu nunca pensei nisso, de morar sozinha, sabe? Com quantos anos eu vou morar sozinha? Com quantos anos eu vou virar adulta? Essas coisas nunca passaram pela minha cabeça. E hoje em dia, eu tenho 19 anos. Eu não sou formada, nem no ensino médio, mas eu moro sozinha, com 2 gatos. Porque a nossa vida é assim, e nem tudo acontece como a gente planeja. Algumas coisas saem erradas ou tem que ser refeitas. E é assim que eu tô, né? Graças a Deus eu consegui ter todo o apoio da internet, dos meus seguidores, pra conseguir não cair numa estatística, não virar uma estatística, porque realmente vocês me salvaram, assim, vocês me deram a possibilidade de viver uma vida digna, de viver uma vida com uma sanidade mental boa. Enfim, eu tô enrolando, mas vamos realmente começar lá do começo. Uma carta atualizada, pra quem não sabe. Bom, hoje em dia eu sou uma pessoa muito fria. Eu não consigo mais chorar fazendo essas coisas. Fazendo esse vídeo, né, na verdade. Porque a minha transição é uma coisa que é muito bem resolvida comigo e eu não choro mais. E eu também não quero fazer um vídeo igual o outro. Porque igual o outro eu falei de todas as coisas que já me aconteceram. Da minha força, de ter ido pra escola. E eu choro naquele vídeo, se você não viu. Tá aqui, ó, no cardzinho. Eu vou falar pro Marcos colocar. Marcos, não esquece de colocar o card. Esse vídeo aqui é um pouco diferente. Esse vídeo eu vou contar pra vocês o que aconteceu na minha vida desde 2020 pra cá. Vamos lá. Desde 2018, a minha mãe começou a se relacionar com um cara que toda vez eu fico assim, será que eu falo sobre isso? Será que eu não falo? Porque realmente é uma situação que aconteceu comigo que poucas pessoas sabem. Que foi o meu padrasto super controlador, abusivo e que me odiava, né? Eu nunca cheguei a contar essa história a fundo pra vocês, né? Porque, enfim, tem várias camadas. Mas, pra quem não sabe, eu vou contar a história inteira aqui, porque eu tenho medo desse vídeo chegar na minha família, na minha mãe, e elas falarem que eu tô omitindo alguma coisa, contando alguma mentira. E não, eu realmente vou relatar pra vocês qual foi o babado de eu ter saído da minha casa e ter morado sozinha. Bom, gente, minha mãe começou a se relacionar com esse homem. E eu lembro que no começo era até legal, mas ele nunca gostou muito dos filhos dela. Sempre quando ele chegava lá em casa, inclusive, às vezes ela entrava e nem dava oi pra quem tava no caminho, assim. E ele tava entrando dentro da minha casa, que eu morei com a minha mãe, com as minhas irmãs por anos, que inclusive meu pai construiu. Eu vi o esqueleto daquela casa quando eu era criança, porque meu pai realmente construiu a casa onde eu moro. Pra quem não sabe, meu pai é falecido, faleceu em 2012. Ela começou a se relacionar com esse boy, até que no começo a gente não achava nada. Só que ele começou a ter muitas atitudes escrotas desde já. E aí eu lembro de uma vez, assim, isso foi acho que em 2019. Eu queria um celular novo e minha mãe ia me dar um iPhone novo. Meu primeiro iPhone decente, um iPhone 6S. E ela ia comprar no nome dele. Ela tirou um cartão na Casas Bahia no nome dele, porque ele tava com o nome limpo. Minha mãe não tava com o nome limpo na época. E quem administrava aquele cartão, mesmo que era no nome dele, era minha mãe. Eu ficava com a minha mãe, ela que pagava a fatura, porque afinal era o meu celular. Que vinha a fatura do meu celular naquele, né? Que fez pelo cartão na Casas Bahia. E aí, eu lembro que eu peguei a fatura desse cartão, e na fatura tinha uns dados, e minha mãe também já tinha me dado esse cartão pra eu pedir Uber, etc, com a gente. Então eu meio que tinha os dados do cartão, e aí eu meio que fazia umas comprinhas esporádicas nesse cartão, tipo um Uber, um iFood. Só que a minha mãe, ela não sabia ler fatura, só que eu também sabia que isso não ia faltar no bolso dela, entendeu? Minha mãe, não, a partir de uma idade, parou de me dar dinheiro, parou de me dar coisa. Minha mãe meio que não... minha mãe disse assim, que ela sustentava a casa era pouco, viu? Porque chegou um tempo que nem fazia mais compra do mês, que chegava dia que a geladeira tava vazia, que as pães estavam vazias. Eu falava, mãe, pra onde tá indo o dinheiro dessa casa? Que você não dá pra gente, você não coloca comida dentro da casa também. Só que tudo isso foi manipulado por esse boy lixo, entendeu? Ele colocou na cabeça da minha mãe, desde sempre, que eu e minhas irmãs éramos pessoas vagabundas, pessoas ingratas, pessoas que não mereciam a minha mãe, que ela ficava o dia inteiro trabalhando fora, chegava em casa, a casa tava um lixo, uma zona. E ele meio que fez ela nos começar
a nos odiar e nos desprivilegiar de ser mãe, sabe? Ela parou de ser mãe, parou de cuidar, parou de ter preocupação, parou de ter até um pouco de amor, eu diria pra vocês. Comigo, né? Porque eu sempre fui a ovelha negra. Mas beleza, fazia essas comprinhas aí online, né? Minha mãe nunca descobria, ela literalmente só chegava a fatura, ela ia lá e pagava. Não sei se isso pode ser considerado errado pra mim. Eu sou criança, eu tinha 16 anos, gente. Quem nunca, sabe? Quem nunca? Mas tudo bem. Até que um dia minha irmã descobriu, minha irmã pegou a fatura lá de curiosa, foi ler e falou: mãe, que é isso? Ó, iFood, Uber, nanana. Minha mãe viu que eu tava usando, minha mãe falou: pare de usar, nanana. Beleza. Só que aconteceu algumas coisas assim. A minha irmã mais velha, que tem 20 anos, ela foi morar sozinha. E aí eu fiquei só com a minha mãe, o bofe dela e minha irmã de 10 anos. E foi aí que tudo virou um inferno, assim. Porque ele já odiou saber que eu tinha comprado coisa no cartão dele, mesmo que nem era ele que pagava. E ele, inclusive, começou a inventar que eu mexi na carteira dele pra pegar o CPF dele. O CPF veio na fatura, né? Tudo bom. E começou a falar que eu mexi na carteira dele, que eu entrei no quarto deles. Que, tipo assim, me pintou com uma ladroninha, sabe? Sendo que nem era um bagulho que ele pagava. Não saía nem do bolso dele, pelo amor de Deus. E aí ele começou a me odiar. Só que a minha mãe sempre foi muito conivente com esse ódio que ele tinha de mim, porque ela achava certo ele ficar bravo comigo, né? Porque até aí eu não entendia. Aí eu ficava, gente, mas numa família, tipo assim, eu já fiz tanta arte com a minha mãe, e a gente passou um dia de ódio, depois voltava aquele amor, aquele afeto, aquele negócio de família. Família, é isso que eu tô falando. Família. E esse bofe, a partir desse momento que eu usei esse cartão, ele nunca mais, gente, ele passou a me odiar. Tipo assim, ele já forçava pra dar oi quando minha mãe pedia, assim, quando não tinha nada. A partir daí ele parou de me dar oi, parou de falar comigo. E eu só sabia que ele me odiava, né? Mas até então a gente tava existindo. E ele sempre foi muito lixo, assim, sabe? Primeiro que ele é super novo. Minha mãe tem 50 anos, esse cara tem a metade da idade dela. Ele também não tinha onde morar, não tinha casa, não tinha nada. Minha mãe botou ele dentro da minha casa pra morar lá. Deu uma casa pra ele de verdade. Minha mãe comprou uma moto pra ele. Gente, minha mãe, eu tenho dó da minha mãe, hoje em dia. Eu amo minha mãe, Mas também tenho muitas mágoas por tudo, por como ela pode ter sido tão burra, tendo 50 anos, 3 filhos, vivendo tanta coisa, ser capaz de mais um homem. Porque eu lembro que a relação com meu pai também não era mil maravilhas. Também tinha várias coisas erradas ali que minha mãe aguentava. Mas eu acho que mulher velha tem essa, né? De não conseguir ter uma vida sozinha, de ter que se escorar num macho, ter que ser cadelinha de um macho. Falo isso porque sei que tem várias mães de travestis que são assim, gente. Tenho várias amigas que têm a mesma história comigo. Inclusive você aí que, né, vai que você tem essa mesma história da mãe que, enfim, o pai morreu e aí arrumou um marido, e aí o marido é um lixo, e só que amanhã é um marido. Enfim, né, a mulherada aí fica carente e começa a coisar um monte de bosta. Mas enfim, minha irmã se mudou, minha vida virou um inferno. Que ele já não gostava de mim, por causa desse negócio do cartão. E começava a fazer a cabeça da minha mãe, de que eu era bagunceira, de que eu era demônio, de que eu era o Jason, de que eu fazia tudo errado. E foi nisso, né? E ele nunca levantou uma bandeirinha branca pra gente poder se dar bem. Nunca. E também tem um fato de que ele traiu a pessoa que ele tava ficando antes para começar a namorar com a minha mãe. E essa pessoa que ele tava ficando antes era... Assim, eu sei que falar isso é super perigoso, né? Porque eu sei que se esse macho ficar sabendo desse vídeo aí, que vai ficar bravo comigo. Ele vem até aqui no meu apartamento me caçar pra me matar. Porque eu sei, gente, ele é agressivo, ele é grosso. Eu já vi aquele homem, ele é agressivo, ele é bravo, ele não sabe conversar, ele fala tudo embolado. Eu já cheguei a discutir com ele na sala da minha casa, mandar ele embora, falar sai da minha casa e ele não ir, sabe? Então, tipo assim, ele se apossou da minha casa e da minha mãe, porque a casa lá tá no meu nome. Então, eu acho muito bom ele saber disso, porque se um dia acontecer qualquer coisinha com a minha mãe, ele vai pra rua. Então, é nisso que eu penso. Mas enfim, continuando a história. Ficou só eu, minha mãe, ele e minha irmã mais nova. E eles começaram a comprar iFood pra comer todos os dias. Todos os dias. E minha mãe não fazia mais comida, sendo que a minha mãe é cozinheira. Ela trabalhou anos em cozinha industrial, mas ela não fazia mais cozinha. Ela não tinha mais, acho que, o cuidado, sabe? E ela também, nesse momento, tinha uma visão horrível de mim, terrível de mim. E eu tava bem no começo do YouTube isso. Isso foi em 2019, foi quando tava começando a surgir todo esse ranço dele que ele tinha comigo, né? E aí, nesse período onde não tinha comida em casa e eu via eles pedindo iFood, comendo trancado dentro do quarto, minha mãe e ele compravam pra minha irmãzinha. Pra mim, foda-se, eu não tinha R$1, eu tinha 16 anos, gente. Mas eu já tava passando isso dentro da minha casa. É lógico que, enfim,
É babado. E aí, nesse período, foi quando eu voltei a usar esse cartão para comprar comida. Eu comprava iFood, eu chegava a chorar, assim, tipo, por isso tá acontecendo comigo. E aí, tá, comprei. E aí, passou um tempo, a minha irmã, acho que já tinha até voltado pra casa, porque ela passou um mês fora só. Ele descobriu que eu usei o cartão. E ele ameaçou me bater. Eu lembro que naquele dia, foi a pior coisa do mundo, assim. Porque eu lembro ele falando assim, se você usar de novo, você vai ver. Você vai ver. Minha mãe do lado, assim, minha mãe do lado, gente. Minha mãe do lado. E ele falando, e ele me ameaçando, assim. E eu lembro que eu só chorei. Porque nem era nada, sabe? Nem era nada. Chorei muito aquele dia. E, enfim, aquele dia foi só coisa atrás de coisa. Porque eu briguei com a minha mãe. E aí eu ficava dentro daquela casa lá. E todo mundo me odiando. E uma energia horrível. Porque tava todo mundo bravo comigo. Inclusive ele, inclusive minha mãe. Tipo assim, já aconteceram tantas situações, gente. E aí, no meio disso, teve uma... Quando a minha irmã voltou pra casa, que ela voltou pra... Ela foi morar sozinha. Inclusive, eu nem sei se eu podia expor isso, expor essa coisa da minha irmã. Mas realmente, gente, é muita coisa. Ela voltou pra minha casa porque o parceiro dela tinha se suicidado na casa que elas estavam morando. E a minha irmã voltou pra minha casa muito depressiva. Ela tava passando por uma depressão terrível, de se cortar e pensar pensamentos suicidas. E ela fez uma forca nos fundos da minha casa. Do nada, minha mãe apareceu com o boy dela e falou assim, quem foi que fez aquela forca? Todo mundo já olhou pra mim, porque eu sou ovelha negra, né? Eu fiz terapia a vida inteira, minha mãe pagou a terapia pra mim. Só que não fui eu. E aí eu falei de cara, né? Não fui eu. E aí era minha irmã. Quando foi a minha irmã, a minha mãe já mudou. Minha mãe já ficou super nervosa, porque já não era mais a ovelha negra. Não era mais a depressivinha, a travestizinha, sabe? E aí foi quando começou uma choradeira, um babado, uma gritaria. Minha irmã toda se cortando, assim, tava cheia de corte nos braços, uma depressão horrível. Minha mãe foi tentar conversar com ela. E nisso minha mãe foi tentar conversar com ela. O bofe começa a gritar. Ah, ela não quer conversar, ela quer atenção. Ela quer atenção, ela não quer conversar. Vem aqui. E conseguiu puxar minha mãe pro quarto, pra minha mãe não ter essa conversa com a minha irmã mais velha. E aí eu fiquei já, tipo assim, cara, eu nem tenho uma relação muito boa com a minha irmã, mas eu fiquei possessa. Porque eu sei como é isso. E a gente sabe como é isso, sobre como depressão é tratada como palhaçada. E naquele momento eu não me contive. Eu fui lá, falei com a minha irmã, falei, o quê? Você quer conversar? Nanã. Gente, um caos. Caos de família brasileira. Todo mundo chorando, a casa naquele... E eu só fico triste pensando na Roberta, minha irmã de 9 anos, passando por todo esse tipo de situação, ali ouvindo tudo, vendo tudo isso acontecer. Eu tenho muito medo da Roberta crescer cheia de traumas. E aí eu bati na porta da minha mãe e falei, vem aqui conversar com a Andresa, vem aqui conversar com ela, porque ela quer conversar só com você, mas aí você pode ficar atrapalhando. Minha mãe foi, se fechou na sala conversando. Do nada, gente, o bofe dela, da minha mãe, só abre a porta da sala e começa a falar também. E aí foi quando aconteceu uma das piores coisas do mundo, que foi quando ele falou que ele queria que eu tivesse feito aquela forca e que eu deveria ter me matado porque eu era safada e que seria melhor, assim. Ele falou nessas palavras. E daí rolou toda a briga, eu mandei ele embora, comecei a surtar, mandar ele sair da minha casa, mas aí ele só falava, não, agora é minha casa aqui, agora eu consegui um lugar, agora eu vou ficar aqui. E foi muito traumatizante, assim. E aí depois disso, a gente meio que não teve mais atritos, assim, tipo... Porque realmente a gente não se conversava. Eu morava na minha casa junto com ele, mas era isso, passava um lado do outro reto pra não se matar, entendeu? Mas eu sentia no ar, assim, o ódio que ele tinha por mim. E nunca ele abaixou a guarda ou levantou uma bandeirinha pra gente poder ter uma conversa, alguma coisa assim. Gente, ele é um lixo. Lixo. Lembro uma vez que minha mãe foi me levar no hospital e aí ele só falou pra ela assim, ai, a Bárbara pra ir pra São Paulo sozinha consegue, né? Agora pra ir pro hospital precisa de você. Sendo que eu era menor de idade, gente. Na Santa Casa nem pode ir menor sozinha, tá ligado? Nem pode ir sem acompanhamento. Mas ele falava isso pra ela, entendeu? Enfim, eu acho que esses foram os maiores atritos que a gente teve. O último foi o mais pesado. Mas enfim, dentro desse meio, 2019, 2020, começou a ficar pior, porque ele começou a mudar as coisas dentro da minha casa. A despensa da casa começou a ficar trancada, pra gente não sujar prato e copo e talher, pra não sujar louça. Então ficava só, tipo assim, 3 pratos e alguns talheres na secadora de louça. E era o que a gente podia usar, porque eles trancavam o resto. Se a gente quisesse pegar um arroz, alguma coisa que tivesse guardada, a gente não conseguia, porque ficava trancada a despensa. Só a minha mãe e ele tinha chave, eles trabalhavam o dia inteiro, então a gente ficava o dia inteiro com a despensa trancada. Até que teve um dia que ele lavou toda a louça, e aí eu tava no meu quarto, saí do meu quarto e deixei um prato na pia. Quando eu deixei um prato na pia, ele trancou todos os pratos, chamou minha irmã mais nova, porque ele sabe que com ela
não pode mexer porque minha mãe fica brava. Falou, Roberta, vem aqui, guarda um copo, um prato pra você, esconde lá no seu quarto. E aí ele guardou todos os talheres e saiu. E aí chegou na hora do almoço, não tinha de comer. Eu queria comer, minha irmã queria comer, que nem a minha irmã de 20 anos, ele separou um prato pra ela, porque, né, também acha ela uma vagabunda. Porque os filhos da minha mãe, ela acha uma vagabunda. Eu acho que ele deve estar surtando de felicidade por ter tirado os filhos dela, porque primeiro saiu eu de casa, e depois saiu minha irmã de 20 anos de novo. E aí ele começou a saber essas coisas que começaram a ficar absurdas, assim, o abuso que ele tava tomando dentro da minha casa. Porque, cara, eu vivi nessa casa a vida inteira. O meu pai construiu essa casa. E aí o cara ia lá e trancava as coisas e mudava as regras, nananã. Tipo, aquilo foi ficando muito pra mim. Eu não conseguia mais ficar em casa, assim. Eu saía pra ir pra casa da Karina e era triste voltar pra minha casa. Eu ficava muito mal de verdade, assim. Enfim, foram acontecendo várias coisas. Chegou num ponto onde, quando chegava correio pra mim recebido, né? Porque eu sou blogueira, eu trabalho com isso. Ele não recebia. Ele falava que não tinha ninguém em casa, ele falava que a pessoa não tava. E aí o meu correio voltava. E eu já perdi dois recebidos de trabalho porque ele fez isso. Ele não falava pra ninguém. Ele só falava, tipo assim, a pessoa não pode atender. E aí o correio ia embora, sem deixar a minha encomenda. E tipo assim, coisas tão básicas, sabe? Tão pequenas que é ridículo. Teve uma vez também que eu sempre saía pelo portãozão de casa, tinha que puxar assim, sempre saía. Um dia, o filho da mãe colocou um piso de azulejo pra prendeu o portão pra ele não abrir. Só que eu não vi isso. Então quando eu fui abrir, eu só puxei, o piso quebrou. E aí eu fiquei possessa. Eu falei, meu Deus, que pessoa idiota. Se não quer que saia pelo portão grande, por que não avisa? Por que não fala? Por que não passa um recado, nem que seja pela minha mãe? Não, a pessoa ia lá e colocava o azulejo pra trancar a passagem do portão, sabe? Gente, eu vivi com uma criança de 15 anos, basicamente. Porque esse homem era muito infantil, era muito lixo, muito nojento, agressivo, porco. Só tinha roupa do corpo. Eu não sei porque minha mãe parece que basicamente pegou uma pessoa sem teto da rua e botou dentro da minha casa, entendeu? E essa pessoa amou e se apossou de tudo. Mas enfim, gente, o que aconteceu de verdade pra mudar de casa foi uma vez que, com tudo isso acontecendo, eu já tava por aqui, eu já tava, tipo assim, pensando muito em mudar de casa, só que na época não tinha como, né? Eu sempre dormia com a minha gatinha, a sexta-feira, que minha mãe adotou junto com ele, só que a gata sempre ficava comigo. Ela me adotou como dona. Quem me segue no Instagram e seguia naquela época sabe que eu e a gata era assim, ó, a gente ficava muito junta. Foi ela que me fez ter amor por gatinhos, tanto é que hoje em dia eu tenho Boiola e Pandora. E eu lembro que, ó, aqui, ó, quem já tá aqui já. E eu lembro que uma noite, eu fui buscar a Pandora a sexta-feira pra dormir, que é minha gatinha, né, quando eu morava com a minha mãe. Falei pra Roberta ir pegar, a Roberta foi pegar, eu só tava ouvindo os gritos dele, Roberta, não pega o gato, deixa o gato aí, não pega o gato, deixa o gato aí. E a Roberta, a Bárbara falou pra eu pegar, a Bárbara, nananã. E ele já, deixa o gato, deixa o gato, deixa o gato. Aí eu fui lá, não, eu vou dormir, eu vou pegar esse gato. E eu fui lá nos fundos, que eles estavam trabalhando, na época minha mãe tava vendendo pizza, e o gato estava lá. Já tava tarde, era hora de dormir. Quando eu peguei o gato, ele só falou, larga o gato. E aí eu peguei o gato, fui entrando. Nisso que eu peguei o gato, fui entrando, ele pegou a espátula de pizza, levantou assim, ó, e veio atrás de mim, puxou o gato pela pata, tipo, super machucando o gato, só pra tirar o gato do meu colo, por birra, por ego desse lixo do caralho. E fez isso, entendeu? E minha mãe e minha irmã novamente assistindo a cena. A minha mãe só teve a pachorra de gritar o nome dele, porque se eu não soltasse esse gato, ele ia me dar uma espatulada na cara sim, tanto é que eu soltei, entendeu? Porque eu também não sou louca de fazer ele me bater só pra conseguir expulsar ele da minha casa. Que se aquele homem montasse em mim, ele tinha tanta raiva de mim, capaz que ele não deixasse nem viva, né? Que a gente sabe como é esse amor e ódio que esses bofs têm por travesti. Que eu acho que inclusive até isso, né? Que ele tem... Enfim, gente, muita fanfic, né? Muita coisa. E aí foi a partir desse dia que eu chorei muito, gritei, falei que eu odiava ele, falei que ele queria que ele morresse, que eu decidi que eu precisava sair de casa e comecei. Todo esse tempo a minha mãe sempre foi muito conivente com tudo que tava acontecendo. Eu fico muito emotiva quando eu falo da minha mãe, porque eu amo muito a minha mãe, mas eu também não aceito o que minha mãe fez comigo. Tá entendendo? A maturidade que eu tive que desenvolver, né? Não sei, diante de todas as coisas que aconteceram comigo, todas as vezes que eu saía de casa correndo pra ir em cartório, pra ir em imobiliária, pra tentar resolver essas coisas que eu não deveria estar resolvendo agora, porque, né, eu tenho 19 anos, eu não consegui terminar a escola, porque eu tinha outras prioridades, tá entendendo? E tipo assim, que outras prioridades? Estar viva, estar num teto, estar comendo, estar trabalhando, sabe? Muita coisa ruim aconteceu, essa é a história inteira, completa, eu nunca cheguei a contar isso pra vocês.
depois. Nunca cheguei a expor como a situação era, porque por respeito à minha mãe também, porque eu acho que ela não merecia isso. E eu sempre fico esperando ela acordar, mas eu felizmente acho que ela não vai acordar. Minha mãe também é incapaz de pedir desculpa. Ela nunca conseguiria pedir desculpa pra mim por ter sido conivente com tudo isso que ela fez, porque ela nunca conseguiu pedir desculpa. Eu amo ela. Isso não quer dizer que eu não vou mais visitar. Sempre que eu vou lá ele não tá, então eu vou. Mas também lá é minha casa, minha família, minha mãe. E apesar de tudo isso, eu amo muito elas. E é por isso que às vezes eu não vou sempre lá. É porque vocês não me veem a gente sempre junto. É porque eu tenho muitas mágoas que talvez seriam resolvidas com uma conversa com minha mãe, talvez. Mas eu sei que ela não quer ter essa conversa porque ela é do tipo de jogar debaixo do tapete e deixar acabar. Só que como ela tá casada ainda, às vezes eu fico com medo dela não conseguir nem sair desse relacionamento, sabe? Se ela quiser um dia, é o meu medo, porque ele é bem agressivo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá like no canal porque eu chorei a louca. Não chorei falando de transição, chorei falando da minha mãe, hein? Que é a coisa que é meu ponto fraco. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo, um queijo e eu fui.